Todos estão vendo a apresentação? Estamos vendo, já está gravando. Então, eu vou começar dando novamente um bom dia a todos e agradecendo muito, né, a todos que estão aqui, essa plateia linda, né? Estamos todos longe, mas é muito bom a gente ter um evento aí, não vendo, eu ia dizer vendo, a gente não está vendo, mas parece que a gente está, né? Parece que estamos todos tão perto, tendo esse contato com tanta gente, pelo jeito pessoas até de fora da universidade, a família do Léo, muito obrigada, tantos professores da UTFPR, nossos alunos e tantas outras pessoas, muito obrigada por todos que estão presentes. Eu acho que, como a própria banca já falou, isso mostra um pouquinho da pessoa que o Léo é, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas isso mostra do quanto o Léo é tão querido para todos nós, né? E foi tão querido durante esses 4 anos aí de graduação. E um especial agradecimento à banca, né? Jaque e Ju, que estiveram com a gente nessa caminhada, já começaram no projeto e agora no TCC2, nessa banca final. Não é tão comum termos membros de banca externo, né? É a primeira vez que eu tenho algum, e esse foi um pedido total do Léo. Quero a Ju aqui. Então, muito obrigada por ter aceitado, Ju. Muito obrigada, Jaque, também. Eu tenho certeza que as contribuições de vocês vão ser muito importantes para o trabalho do Léo, tá bom? Então, a gente vai começar, então, com a apresentação. Léo, teoricamente 20 minutos, mas se precisar de 1 ou 2 minutos a mais, pode ficar à vontade, tá bom? Boa Ok, sorte, Léo. muito obrigado. Antes de começar, eu queria, né, continuar os agradecimentos à minha professora orientadora, a professora Andressa, e também as membros da banca, a Jaqueline e a Juliana, que sempre estiveram comigo aí dando um apoio enorme, né? Agradecer a meus amigos que participaram em peso agora dessa apresentação. Eu acho que é um caminho, né, que a gente vem percorrendo há um bom tempo, então é muito importante ter a presença de vocês aqui. A minha família, meus pais estão aqui, a minha avó também. Agradecer ao professor Tili, o Rogério Tili, né, que participou, que está participando aqui, e a todo mundo que tá me observando hoje. Então, como já foi dito, meu nome é Leonardo Duarte, vou me formar agora em licenciatura em Letras em Inglês, né? E esse é o nome do meu trabalho, As Práticas do Professor de Língua Inglesa, desculpa, de Línguas de Escola Pública e os processos de ressignificação do aluno na aprendizagem de língua estrangeira. Então, é um título bem grande, né? Mas a gente tem duas partes, assim, do título, né? Então, as práticas do professor de línguas e os processos de ressignificação, que eu vou explicar. Então, o que vai ser, como que eu vou apresentar, né? Primeiro eu vou falar um pouco da pesquisa na introdução, como que ocorreu a pesquisa, né? O que ela pesquisa realmente. Eu passo depois para a fundamentação, falando sobre discurso, sobre identificação, sobre ressignificação. Depois eu passo para as práticas do professor, que é a parte mais do foco da minha pesquisa, mostro como que eu fiz isso na metodologia, falo um pouco dos resultados e analiso eles um pouco, né, discuto um pouco com eles, e no final faço umas considerações finais sobre a própria pesquisa. Então vamos para a introdução. Qual é o objeto de pesquisa, né? O que eu pesquisei? As práticas docentes, as práticas do professor, que tem foco nesses processos de ressignificação. Esses processos eu já vou apresentar eles na sequência dos slides, mas teve duas perguntas que me guiaram durante, né, o trabalho. A primeira é, quais práticas de reconstrução de significados, a gente está considerando a mesma coisa que ressignificação, os professores de língua estrangeira das escolas públicas percebem que adotam na sala de aula. Então, quais são essas práticas? E de que forma que essas práticas trabalham com essa ressignificação do discurso, né? Então, essas são as duas perguntas. O objetivo principal do meu trabalho é investigar essa relação entre essas práticas que eles apontaram com a concepção da teoria, né, de construção de significado, construção de identidade através do discurso. Então, qual é essa relação? Eu vou fazer essa investigação. A minha pesquisa também se propôs a envolver esses professores de língua estrangeira, né, das escolas públicas, para propiciar para eles um momento também de crescimento pessoal, porque eu acredito nessa ideia de que a reflexão das suas próprias aulas, suas próprias práticas, permite melhorá-las, né, e também crescer pessoalmente. Ela também se propõe a contribuir com esses envolvidos, então, mudar um pouco as compreensões deles sobre o processo de ensino e, né, como que se dá o aprendizado, que às vezes é uma coisa que os professores estão há tempo
dando aula acabam não refletindo tanto sobre aquilo. Então, também ajudar nisso. E eu acho que a terceira conversa com todas as pesquisas em universidades federais, né, universidades públicas em geral, que é permitir a socialização do conhecimento com a comunidade. Então, eu acho que essa devolutiva para a sociedade é muito importante. Qual foi a teoria que eu usei, né? Teve principalmente três coisas, assim, principais que a gente precisa entender, entendimentos, né, básicos, assim, da pesquisa. Eu encontrei no pós-estruturalismo essa noção de sistemas de significação, que são diferentes em outras culturas e sociedades. Então, esse sistema de significação é como a gente dá sentido ao mundo, dá significado às coisas. E isso muda de sociedade em sociedade. E por que muda, né? Porque esses significados, eles são construídos socialmente. Tá? Então, lembrando sempre dessa ideia de social, através da nossa interação pela língua. Então, mudou a sociedade, mudou a língua, vão ter outros sistemas para a gente dar, né, esse entendimento para o mundo. Então, eu tenho uma citação do Fairclough, por exemplo, que fala que o discurso é uma prática de não somente representar o mundo, mas sim de significá-lo. Então, constituindo e construindo o mundo com base no significado. Então, é realmente essa ideia de construir, não somente dar o nome às coisas, né? Mas por isso que muda essa noção de social, porque é realmente uma interação, e pela língua. Foram três momentos principais da minha pesquisa que eu usei, né, da teoria, que é a formação, a colisão e a reformação. Então, a gente entende que nas práticas sociais, no dia a dia, nas interações, os indivíduos constroem significados através do discurso e usam a língua para construir esse mundo e também a nós mesmos. Então, daí a formação. Então, a gente está a todo momento, né, construindo o mundo e construindo a nós mesmos, também a nossa identidade. Então, uma citação da Revus, que é uma autora que fala muito de identidade, comenta sobre a língua estrangeira, quando a língua estrangeira vem, que é toda tentativa de aprender uma nova língua, vem perturbar, questionar e modificar aquilo que está escrito em nós. Então, realmente, aí a gente vê a colisão com a língua estrangeira. Daí o foco a gente vê dentro da sala de aula, né, de língua estrangeira, porque essa construção, ela ocorre na língua, com a língua e pela nova língua. Então, é realmente essa colisão, essa coisa nova, né? Daí agora a gente passa para a reformação, que a gente entende que além dos processos de ressignificação, identificação, que, né, normalmente já ocorrem nas interações, agora os indivíduos com essa nova língua, né, eles recriam os significados, ou então eles ressignificam. A professora Jordão, por exemplo, né, caracteriza a sala de aula de LE como um espaço de encontro com diferentes procedimentos de construção da realidade. Então, é realmente isso, é você entender que você tem toda uma formação, a partir que chegou na língua estrangeira, você vê como é diferente né, a construção do mundo, e você encontra isso na sala de aula. Por isso, eu acho importante pesquisar com professores, né? Porque a gente entende que o discurso, né, é vinculado à língua, à linguagem, está muito enraizado na sala de aula. Então, ainda mais uma sala de língua. E você não está ensinando códigos matemáticos, você está realmente ensinando a interação, né? E não só ensinando, mas compartilhando dela. Então, por isso que o ensino de línguas se vê incumbido a trabalhar com esses procedimentos de ressignificação. E por isso que eu acho que o professor de LE, ele para perceber esses processos, né, ele tomar consciência disso, é necessário um trabalho reflexivo sobre suas próprias práticas. Então, por isso que eu né, busquei pesquisar com esses professores. Passando agora para as práticas do professor, são três assim pilares que a gente entende para entender as práticas, para né, ter acesso a essas práticas. A primeira é que a sala de aula de língua estrangeira é vista como esse espaço marcado pelo discurso, em que se entra em contato com esses novos mecanismos, né, de significação e identificação. A segunda é que os sujeitos que ocupam esses espaços estão imersos na corrente do discurso, então eles não estão avulsos, né, no mundo, a gente está todo mundo usando o discurso, e significam o mundo e a si mesmo na presença do outro. Então, esses dois pilares, até agora, eles falam muito com essa ideia de que é importante a presença do outro, então a gente já encontra isso desde Freire falava isso, e muitos autores falam isso, que você precisa, para reconhecer o seu eu, é importante ter o eu do outro, né? Então, é sempre na presença um do outro.
E a terceira fala da reflexão das práticas, né? Como refletir sobre as suas práticas é indispensável para o processo de ensino de língua. Tá? Então, é uma coisa que todos os professores, desde a da graduação, eu imagino que outros também, têm essa ideia de que é necessário refletir. Por isso que eu passo para as práticas de ressignificação, né? Eu não tenho como falar de todas as práticas dos professores de língua, não seria possível, mas essas em especial, a gente entende que o valor educativo da língua estrangeira se dá por esse contato. Então, é esse contato com outros procedimentos, né, de significação que dá outras perspectivas sobre a realidade, outras maneiras de entender o mundo. Então, é realmente olhar o mundo com outros olhos, com outros olhos não, mas talvez com outras lentes, através, né, da língua estrangeira. Eu entendo que as práticas dos professores de língua estrangeira devem o quê? Primeiro, fazer com que o valor educacional supere o valor linguístico. Isso já dizia lá nas orientações nacionais curriculares, então, né, e outros documentos do Brasil também. Eu entendo que tem que abrir espaços para a sala de aula, para discussão e esse confronto dos procedimentos. Então, não é somente deixar acontecer ou somente o professor dominar, né, os discursos, mas realmente abrir espaço para os alunos, para que eles tragam assim, os entendimentos deles e aumentar as possibilidades de significação ou identificação dos alunos. Então, como o professor Tilio fala, propor intervenções conscientes na sala de aula. Então, é assim, o barco vai andar, mas o professor que está percebendo aquilo, ele intervém naquilo. Então, fazer com que os alunos percebam que em língua estrangeira é diferente. Como que eu fiz, né, para chegar nesses resultados? Eu passei um questionário de práticas e essas respostas eu entendo como reflexão dos professores. Então, por isso que as respostas não são meramente respostas, né, mas como realmente reflexão das práticas deles. A natureza da pesquisa é quantitativa e qualitativa, porque eu tive questões tanto de identificação dos professores, então qual era o perfil deles, né, eu busquei saber. As questões tipo A, que eu chamo, são asserções ou sentenças, né, que o professor tem que discordar, concordar ou dizer que não sabe. As questões tipo B, elas são estratégias ou atividades e a frequência que você usa. Então, por exemplo, o uso de tecnologia, rodas de conversa. Então, se é frequentemente, sempre, nunca. E as questões tipo C, elas são sentenças para os professores completarem. Então, uma das sentenças falavam assim: acredito que as minhas práticas ajudem os alunos a. Daí os professores tinham que terminar essa frase. Então, a gente teve respostas bem objetivas, assim, a estudarem, enquanto a gente teve respostas bem longas. Então, uma parte qualitativa bem grande também. Para buscar essas bases, né, essas práticas, eu dividi em 4 grupos de práticas base. Então, o primeiro grupo fala diretamente com o discurso. Então, é simplesmente permitir interação social em sala de aula. Então, é realmente trazer o aluno para a sala de aula, né? Isso parece uma coisa muito óbvia de se fazer, mas às vezes o professor não percebe que não tem feito, ou que tem feito, né? Então, aumentar essas oportunidades dos alunos de poder trazer os significados, proporcionar prática social, porque a gente entende que sem isso não tem discurso, ele não se dá no vácuo, né? Criar esses espaços para discussão. E não concentrar, como eu já falei, só no professor. O grupo 2 fala sobre essas ressignificações do mundo, né, da palavra, que seria ampliar esses procedimentos de ressignificação, então mostrar que é diferente, apresentar como são reconstruídos os significados. Então, quando a gente entende uma coisa em português, por exemplo, em língua materna, em língua estrangeira, seja qual for, é diferente. Então, tem uma frase que é muito boa, que é ensinar a produzir sentido em língua estrangeira. Então, não é somente replicar o sentido, né, ou saber as coisas, as normas gramaticais, mas realmente produzir sentido. E também incentivar esse confronto entre as maneiras de significar, né? O grupo 3 ele fala também é parecido com o grupo 2, mas ele é mais voltado à significação da identidade, né? Então, promover essas outras possibilidades de identificação, como que mostrar para o aluno que realmente é diferente em outra língua, né? A identidade, promover esses contatos com esses procedimentos da língua mesmo, e incorporar esse tema na sala de aula. Eu sei que às vezes é uma coisa um pouco talvez trabalhosa, mas uma coisa pequena já consegue incorporar esse tema na sala de aula.
O grupo 4, o último, ele fala dos aspectos sociais, né, do ensino-aprendizado de língua estrangeira. Então, é bastante conhecido isso na literatura da área, nas teorias, que o fato de conhecer uma língua estrangeira já pode abrir possibilidades de outros mundos, né, de acesso a outros mundos dos alunos. Então, os documentos nacionais da educação já falam disso há muito tempo, que é realmente uma coisa muito importante para a formação dos alunos como cidadãos. Quem são os professores que eu pesquisei? Foram 50 professores, que é um número bem grande, de todas as partes do Brasil, principalmente aqui do Paraná, como a gente pode ver ali no mapa, teve, né, 17 do Paraná, a maioria de Curitiba mesmo, mas a gente também teve outros ali de outras regiões. 37 professores, então, a grande maioria deles tinham entre 31 e 50 anos, então já é uma experiência de vida ali também. 12 professores tinham 1 a 5 anos de experiência, então, um certo curto período de experiência, né, de 1 a 5 anos. 18 professores tinham de 6 a 10, e 15 professores tinham mais de 15 anos. Então, mais de 15 anos é um bom tempo já dando aula, e esses professores, 15 deles já mostraram essa experiência. Quais foram os resultados, né, que eu achei? Do grupo 1, o grupo do discurso. Então, o participante 23 afirma que utiliza essas práticas de interação porque acredita que aprendemos a língua por meio de interações e diálogos, e quer que os alunos colaborem na negociação de atividades, negociação de significados. Isso vai direto com a teoria que a gente usou, porque é justamente essa ideia de usar a língua como interação, realmente, mas principalmente na negociação de significados. Esse termo negociação de significados aparece sempre, porque realmente não é uma imposição de significados. Olha, como é diferente, vai ser assim. Não, é realmente o aluno trazer para a sala de aula, conversar com outros alunos, trocar essas ideias e discutir com o professor, né? Quase todos os professores, agora no próximo tópico ali, eles concordam que criam espaços para os alunos poderem interagir. Então, parece simples assim, mas essa intervenção já faz uma grande diferença no uso do discurso e, né, se você permite o discurso, você permite também essas ressignificações. Quase todos concordaram. 45 também concordaram que colocam questões para gerar debate entre os alunos. Então, não é somente uma apresentação, mas é para, né, ter essa troca dos alunos. No grupo 2, que é o grupo das ressignificações, né, vamos chamar assim, do uso do discurso. 48 professores, então quase todos dos 50, deixam os alunos fazerem interpretações diferentes sobre os assuntos que ele apresenta. Então, é reconhecer que o conhecimento que o professor tem não é soberano sobre todos, né? Então, é permitir que os alunos façam as interpretações. Até porque, se o professor pensa no discurso, entende que tudo no mundo são interpretações, né? São leituras. 47 dos professores responderam que buscam familiarizar os alunos com a maneira que entendemos o mundo em língua estrangeira. Isso de entender o mundo em língua estrangeira é muito interessante, porque a gente pensa que em português a gente tem N quantidade de tipos de banana, por exemplo. Ou em uma língua do Alasca, você tem vários tipos de cor de gelo. Então, essa ideia de entender o mundo é muito interessante, porque ela muda de língua para língua, de sociedade para sociedade, né? O participante 25 entende, por exemplo, que as suas práticas procuram ajudar o aluno a entender o funcionamento de uma outra língua e toda a questão cultural que envolve. Então, essa ideia de questão cultural também sempre apareceu nas respostas. Não foi o foco da minha pesquisa com temas culturais, mas é uma coisa que sempre aparece pela situação da sociedade, né, pelo uso social. O grupo 3, que falava mais das identidades, 40 professores responderam que passam atividades para os alunos repensarem as maneiras de se entender. Então, é realmente uma maneira de se entender. Não, eu até coloquei, não uma maneira de ser, mas como que os alunos se entendem, né? Entendendo essa identidade, essa identificação como essa construção. 22 professores responderam que fazem exercícios com as intenções específicas de trabalhar com a identidade dos alunos. Então, nesse grupo 3, as respostas, elas não foram tão altas, assim, vamos dizer, tão homogêneas quanto as outras. Então, a gente percebe que 40 responderam, e agora foram 22 só que concordaram com essa afirmação, né? Eu entendo que esses números mostram, porque o tema da identidade ainda é um pouco delicado,
principalmente na escola pública e no ensino fundamental e médio, que é aquele período de transição bem grande dos alunos. Então, é uma questão complicada, talvez sensível de trabalhar com a identidade, mas pelo menos, né, quase metade dos professores respondem que concordam com isso. Teve um grande número nessa questão que falaram que não sabiam. Acho que por causa da trabalhar com identidades, né? Mas ainda assim, os outros professores responderam que, em relação às identidades, as práticas que adotam buscam fazer que os alunos reflitam sobre as suas identidades. E o outro professor falou que buscam questionar as identidades e apresentar o movimento que se tem nessa construção, principalmente respeitando a identidade, o respeito, né, às identidades. Então, essas duas palavras, movimento e construção, é um paralelo direto com a teoria que a gente usou de, né, discurso, uma coisa que a gente não apresentou para os professores, né? Então, por isso que é interessante perceber esse paralelo, porque é justamente essa ideia de curso do discurso, é um movimento, né? E como a gente está sempre construindo e reconstruindo, como eu disse, essa reconstrução. Então, é muito interessante essa questão das identidades, porque trocou a língua, a gente entende, por exemplo, tem línguas que você tem 7 níveis de hierarquia social, você tem partículas de respeito. Então, como que essa questão afeta, né? Línguas que você tem o gênero bem marcado, outras que você não tem tanto. Então, isso é muito interessante. No grupo 4, que é o grupo social, vamos dizer assim, os professores entendem que o estudo da língua envolve mais do que estudar gramática. Os alunos são levados a pensar criticamente. Isso também vai direto com os documentos, né, da educação do Brasil. E outro professor fala que ajuda a refletir sobre seu papel na sociedade e aprender sobre como essa língua ajuda na inserção social. Né? Então, isso é direto com essa implicação que que o ensino da língua tem na formação do cidadão, né? 50 professores, não todos, responderam que pensam no que pode ir além da língua. Então, isso é muito interessante pensar nesse além da língua, né? O que vai além da língua? E 44 discordaram que só consideram aqueles conteúdos que o aluno tem que ter aprendido no final da aula. Então, não se preocupam com o resto. Novamente, né, esse além da língua, qual que é o resto? Quando a gente entende que é o discurso que constrói as coisas, então seria a totalidade. Em resumo, o que os professores mostraram? Que tem uma consciência sobre essas visões de língua e de ensino, que eles revelam entender essas implicações, né, sociais que as suas práticas têm na cidadania, na participação social dos alunos, e que eles refletem sobre essas práticas, ainda que de forma inconsciente. Então, ainda que de forma inconsciente, eles mostraram nas respostas que tem uma reflexão. Quais são essas práticas? Né? Foram 4 principalmente. Ampliar os procedimentos de ressignificação, então, mostrar que é diferente, né? Dar para os alunos outras maneiras de entender o mundo. Aumentar essas percepções sobre a produção do significado. Então, mostrar para o aluno que é uma produção realmente, não é uma coisa dada, né? É uma construção. Promover outras possibilidades de identificação. Então, assim como entender o mundo é se entender também, em língua estrangeira. E reconsiderar as identidades dos participantes. Então, essa última prática, ela fala mais direto com a posição do aluno do professor. Então, aquela ideia de hierarquia, que o professor está sabendo tudo. Então, é realmente abaixar aquilo, entender, se colocar no mesmo nível do aluno como construtor do significado. Né? Trago alguma coisa para o aluno traz para mim, para a sala de aula também. Bom, eu entendo que o objetivo principal de investigar essa relação foi alcançado, então a gente já conseguiu perceber isso através das percepções dos 50 professores, né? E verificar essas percepções deles a partir das respostas do questionário. Então, existe uma relação aí. Entendo que também a pesquisa conseguiu permitir aos professores essa reflexão sobre as suas aulas e que permite um crescimento pessoal deles. Uma limitação muito grande foi a grande quantidade de dados. Então, teve 1.550 respostas de múltipla escolha, 400 falas e mais os perfis dos professores, né? Então, muitas dessas conexões foram perdidas, foram omitidas ou até descartadas mesmo, porque não tinha como. Uma outra limitação que não se mostrou tão limitada assim, diversidade de origem. Então, os professores de vários lugares, isso não mostrou um problema tão grande. Então, apesar dessa heterogeneidade todas, eles revelaram ter uma consciência bastante parecida, assim, sobre as práticas discursivas e com identidades, que é uma coisa ainda, talvez, pouco discutida, assim, direto na sala de aula, né?
Eu entendo que a maior contribuição do meu trabalho tenha sido repensar essa crença que a língua estrangeira na escola pública só ensina gramática ou verbo to be. Então, como eu falei, é no Brasil todos os professores, quase, né, de todas as regiões ali, e mostraram bastante uma consciência sobre isso. Então, não é só a gramática que eles estão ensinando, né? Contribuir também com os professores, né, mudar suas práticas. O Paulo Freire já falava que refletindo na prática de hoje, a gente melhora a próxima. E eu entendo que alguns caminhos que a gente pode tomar é ir além das respostas escritas, então teve coisas bem grandes ali. Podemos também adotar outras filiações teóricas, como no campo de estudos culturais, que é bastante amplo. Investigar professores de escolas privadas também, que eu só investiguei das públicas, e também pesquisar com meus colegas de letras que estão me assistindo aqui, que atuam como professores do PIBID, do estágio e tudo mais. Essas são as minhas referências, quem quiser eu passo depois, e agradeço muito pela atenção.